Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu queria conversar com vocês sobre quais são os riscos e por que não se deve operar uma única estratégia, setup ou trade system em um único ativo. O vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente dos outros, eu quero fazer ele mais num formato assim de bate-papo. Porque alguns dias atrás eu estava conversando com um trader que acompanha o meu conteúdo na internet, né? E ele estava pedindo ajuda para desenvolver um sistema de trade que ele queria operar, tá? Mas ele queria que fosse o único sistema de trade. Ele falou assim, Daniel, eu quero desenvolver uma estratégia que seja a minha estratégia principal, tá? E eu quero operar só essa estratégia. Eu não quero operar várias estratégias, vários ativos, vários tempos gráficos. Não, não. Eu quero operar uma coisa só, tá? Eu quero simplificar, escolher uma estratégia, um único ativo e operar somente essa estratégia. Eu estou na dúvida aqui qual que eu opero, tem algumas dúvidas sobre qual é melhor. E ele pediu uma ajuda com respeito a isso, para ajudá-lo a escolher essa estratégia, né? E a minha recomendação foi não fazer isso, tá? E ele estranhou, né? Poxa, porque quem me acompanha sabe que eu sempre escolho o caminho da simplicidade, né? Sempre prefiro ali, quando estou desenvolvendo uma estratégia, escolher o caminho mais simples, né? E ele achou estranho, né, de eu ser contra ali, ele escolheu uma única estratégia, tá? E conversando com ele, eu percebi que muitas vezes essa ideia de operar uma estratégia só não era só dele, né? Outros traders também já pensaram, alguns até fazem isso. E isso é muito arriscado. Então eu expliquei para ele e acabou me dando a ideia de fazer esse vídeo, né? Porque não sei se você já tem esse conceito em mente, né? Da importância da diversificação no trading, mas muita gente não tem. Então, daí a importância de se dizer isso. Bom, quais são os riscos, tá? Os principais riscos, e eu vou listar dois aqui, tá? Principais riscos de operar uma única estratégia em um único ativo. O primeiro risco, né, a primeira dificuldade, o primeiro problema é que não existe uma estratégia que funciona bem o tempo todo, 100% do tempo, tá? Isso não existe. Toda estratégia vai chegar algum período, algum momento ali do mercado que ela não vai performar bem, que o desempenho vai cair, a taxa de acerto vai cair, tá? O mercado não vai encaixar muito bem com ela e ela vai passar um período ali, pode ser um período de dias, semanas ou até mesmo meses. Dependendo, se for uma estratégia de position, pode chegar até mesmo mais de um ano, tá? Um período que ela não vai performar bem. Isso não quer dizer que ela parou de funcionar, isso faz parte da estratégia. O backtest, inclusive, ele vai te mostrar isso. Quando você faz um backtest, você consegue ter noção ali do que é um tempo normal que aquela estratégia fica sem funcionar, tá? Então, no backtest, você pode comprovar ali que durante alguns meses, por exemplo, é normal uma estratégia de swing trade não funcionar. Ela ficar trazendo prejuízo, ela acumular um certo prejuízo. Mas é só manter a disciplina, continuar operando aquela estratégia, que algum tempo depois ela volta a performar bem e você recupera tudo aquilo que perdeu e continua acumulando lucros, tá? Mas não existe estratégia que vai te dar 100% de taxa de acerto, né? Que vai acertar todas as operações. Isso não existe, gente. Toda estratégia vai passar por momentos difíceis. E se você opera uma única estratégia, isso se torna emocionalmente muito doloroso, tá? Imagina, todo o seu dinheiro do trading, ele está numa única estratégia e você entra num período ruim, tá? Vamos supor que esse período dure 6 meses. Imagine, 6 meses ali operando, 6 meses, seja na frente do computador operando manualmente, seja automatizando a estratégia através de um robô, 6 meses tomando prejuízo, tá? Isso não é fácil, tá? E emocionalmente é muito pesado lidar com essas perdas. Imagina agora que esse período vai se estendendo, completa um ano, por exemplo. Né? Muita gente, bem antes disso, já parou de operar, já abandonou aquela estratégia, tá? Mas isso é normal, faz parte de qualquer estratégia, períodos que ela não performa bem. Agora, se você diversifica, se você começa a trabalhar com mais de uma estratégia, você pode, por exemplo, né, assim, tem vários caminhos, vou só citar alguns exemplos aqui. Você pode, por exemplo, trabalhar com uma estratégia que funciona bem em períodos de alta e outra que funciona bem em períodos de queda e combinar essas duas estratégias. Porque aí, quando uma estratégia não estiver indo bem, a outra compensa, tá? E aí, ali no somatório,
você vai ter uma curva de capital, né, como resultado das duas estratégias, muito mais estável, e esse período de perda, esse período aí ruim, ele é encurtado, tá? Se você adiciona uma terceira estratégia, uma quarta estratégia, só vai melhorando. Quanto mais estratégia você adicionar, mais suave, mais linear é a sua curva de capital, mais constantes serão os seus ganhos, tá? A mesma coisa acontece quando você opera ativos diferentes. Se você só opera ações, ou só opera criptos, ou só opera forex, enfim, se você opera um único mercado, quando aquele mercado não está encaixando com sua estratégia, você vai sofrer bastante. Mas quando você opera mais de um mercado, você consegue compensar a perda em um mercado com um lucro em outro mercado. Então, assim, quanto mais estratégias e quanto mais mercados você estiver operando simultaneamente, melhor para a sua curva de capital final, tá? Que é o somatório da curva de capital de cada uma das estratégias individuais. É claro que o trader de varejo, né, o trader pessoa física que opera lá da casa dele, né, sozinho, ele tem uma limitação de tempo, de trabalho mesmo para gerenciar tudo isso, né? Então, uma coisa é operar uma, duas estratégias, né? Outra coisa é operar 50, 100 estratégias, né? Eu tenho um amigo que ele opera mais de 100 estratégias, automatizou tudo em Python, enfim, mas ele fica por conta disso, ele trabalha com isso, né? Ele passa todo dia com isso, ele é desenvolvedor e tudo mais. E poucas pessoas têm esse perfil, né? Estão por conta disso e são desenvolvedores e podem fazer isso, né? Então, vai ter uma limitação ali de tempo e de trabalho para gerenciar tantas estratégias. Mas se você operar duas estratégias, já é muito melhor do que operar uma só, tá? Se você opera dois mercados, já é muito melhor do que operar um único mercado. E um segundo problema, que na verdade é o pior problema de se operar uma única estratégia em um único ativo, é que mais cedo ou mais tarde toda a estratégia ela deixa de funcionar, tá? O que acontece com o mercado é que o mercado ele nunca é o mesmo, tá? Ele é dinâmico, ele está sempre se mudando, sempre alterando suas características, tá? Porque os participantes do mercado mudam, né? As estratégias que são usadas, elas mudam. A forma como as pessoas investem hoje é diferente de 20 anos atrás, que também é diferente de 30, 40, 50 anos, tá? Então, quanto mais o tempo vai passando, mais diferente vai se tornando as formas de operar. Os próprios atores ali do mercado, né? Todos os participantes, né? Os players ali que estão participando, eles vão mudando também ao longo do tempo, né? O número de pessoas físicas, por exemplo, no Brasil está aumentando muito, o número de pessoas físicas na bolsa, né? Então, o número de robôs, então, nem se fala, né? Antigamente quase não tinha robô, depois vieram alguns robôs, e hoje tem muito robô operando na bolsa. Então é tudo muito dinâmico, vai mudando muito, tá? Então, com o tempo, o mercado ele vai mudando e aquela estratégia que funcionava muito bem no passado, ela vai perdendo a aderência. Às vezes, a gente consegue fazer alguns ajustes de parâmetro, algum ajuste na estratégia e ela volta a se encaixar melhor com o mercado e volta a funcionar bem, tá? Mas outras vezes, por mais que a gente mexa, que a gente tenta ajustar, chega numa hora ali que já não tem mais, a gente já espremeu aquela estratégia ao máximo, já otimizou, já fez tudo que era para fazer e ela ainda não está funcionando, tá? Ela parou de funcionar mesmo. Então aquela estratégia, né, já era. Alguns vão dizer que a estratégia morreu, tá? Ela perdeu ali a aderência ao mercado, ela não funciona mais. E isso vai acontecer com toda a estratégia. Mas cedo ou mais tarde o mercado vai mudar tanto que aquela estratégia não vai funcionar mais, tá? Isso acontece mais rápido com estratégias de curto prazo. Quanto menor o prazo, mais rápido ela deixa de funcionar, porque elas são mais sensíveis à mudança, tá? Quanto maior o prazo operacional, mais robusta é, porque ela é mais sólida, né? O mercado num tempo micro, ele muda muito rápido, mas num tempo macro, a mudança já é mais lenta, né? Mas enfim, toda estratégia vai parar de funcionar. E o problema é que até hoje ninguém desenvolveu uma técnica realmente eficiente para perceber que uma estratégia parou de funcionar antes de tomar prejuízo, tá? Existem técnicas sobre isso, existem formas de se lidar com isso. Eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Mas em todas elas, algum prejuízo o trader ele vai tomar, tá? Ele vai tomar algum prejuízo antes de perceber que a estratégia parou de funcionar. Agora imagine se 100% do seu capital para trading está nessa única estratégia e ela parou de funcionar. Até você perceber que aquilo ali não é um drawdown comum, que aquilo ali não é simplesmente um período ruim do mercado, de fato sua estratégia não funciona mais, até você perceber isso, você já perdeu muito dinheiro.
tá? Afinal, 100% do capital de trading está naquela estratégia, né? Ela é a sua única estratégia. E além disso, além da perda que você tem, depois que ela morreu, você vai operar o quê? Né? Pô, acabou, era a minha única estratégia, é agora. Né? Aí você vai começar a desenvolver uma segunda estratégia, entende? Agora, quando você tem um portfólio de estratégia, vamos supor que você está operando 4 estratégias, tá? 4 é bem tranquilo de operar. Imagina que você está operando 4. Se uma delas perde a aderência e para de funcionar, você tem 3 estratégias lucrando. Tá? 3 estratégias funcionando bem. Então é claro que vai ter alguma perda, mas é compensada pelas outras estratégias que estão lucrando e performando bem para você. Tá? E quanto maior o número de estratégias, menor vai ser o impacto daquela estratégia que parou de funcionar. Então, operar várias estratégias simultaneamente, de preferência em vários mercados, vai te evitar muita dor de cabeça e vai trazer muito mais segurança para o seu operacional. Bom, essa é a dica que eu queria trazer para vocês hoje. Deixe aqui nos comentários se você costuma operar muitas estratégias, vários mercados, ou se, Daniel, eu discordo e gosto de operar uma estratégia só em um único ativo. Deixe aqui nos comentários e vamos conversar a respeito. Tudo bem? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.